Quando o sangue do meu próprio pai e do meu irmão manchou minhas mãos, percebi que a vida é real, instantânea e extremamente chocante. Antes de começar essa história que guardei por décadas, deixa eu pedir para você que está me assistindo. Se inscreve no canal, curte esse vídeo e comenta de qual cidade está me ouvindo. Cada comentário de vocês é um abraço no coração desta velha senhora. Me chamo Maria das Dores Almeida Santos, mas todo mundo aqui em Garanhuns, esse pedacinho de Pernambuco onde o frio faz a gente acreditar que não está no Nordeste, me conhece como Dona Dorinha da Pracinha. Tenho 78 anos nas costas, os dedos já não são tão ágeis quanto eram, o cabelo branco que já nem tento mais pintar, e uma loja de artesanato que é mais ponto de encontro das senhoras da cidade do que negócio propriamente dito. Nasci em 1947. Numa casa de taipa coberta de palha na zona rural de Garanhuns, tão longe da cidade que o único carro que víamos era o do padre quando vinha uma vez por mês celebrar missa na igrejinha improvisada debaixo de uma mangueira. Era uma casa simples, chão batido, sem eletricidade, sem água encanada, mas que, nos meus primeiros anos de vida, ainda parecia um lar. Éramos 6 pessoas naquela casa apertada. Meu pai, José Almeida, conhecido como Zé Cabeleira por causa dos cabelos grossos que nunca cortava direito. Minha mãe, Severina, que todo mundo chamava de Dona Severa, não só pelo nome, mas pelo jeito duro que a vida na roça tinha lhe dado. Meus 3 irmãos mais velhos, Antônio, Joaquim e Pedro. E eu, a caçula, a única menina, aquela que não devia nem ter nascido, como meu pai fazia questão de me lembrar sempre que bebia cachaça demais depois da lida na roça. Meu pai era um homem do seu tempo e do seu lugar. Um homem que acreditava que mulher tinha sido feita para 3 coisas: trabalhar, parir e obedecer. Minha mãe, coitada, cumpria essas 3 funções com a resignação de quem nunca conheceu outra realidade. Levantava antes do sol para fazer o café, trabalhava na roça o dia inteiro ao lado do marido e dos filhos, voltava para casa para fazer a janta, lavar roupa no riacho e ainda aguentar as obrigações de esposa, que meu pai exigia mesmo quando ela mal se aguentava em pé de cansaço. Mulher que se preza não reclama, não chora e não diz não para o marido. Ela me dizia, enquanto me ensinava a socar o pilão para fazer farinha. Eu tinha 8 anos na época e achava aquilo a coisa mais natural do mundo. Como poderia saber que existia outro jeito de viver? Que nem todas as mulheres aceitavam ser tratadas como se fossem menos que gente. Meus irmãos, criados à imagem e semelhança do pai, foram aprendendo desde cedo que mulher valia menos que homem, que o mundo lá fora era deles por direito, e que em casa a palavra final era sempre do chefe da família. Antônio, o mais velho, era o que mais se parecia com meu pai, não só na aparência física, alto, forte, mãos grandes e calejadas, mas também no temperamento violento, na forma de olhar para as mulheres como se fossem objetos à sua disposição. Minha infância foi dividida entre o trabalho pesado na roça, os afazeres domésticos que minha mãe foi me ensinando desde que eu mal conseguia alcançar o fogão a lenha e os poucos momentos de alegria que encontrava escondida debaixo do pé de juazeiro, lendo os livros velhos que a professora da escolinha rural me emprestava. Estudei até o 3º ano primário, quando meu pai decidiu que menina já sabia ler e contar o suficiente, e me tirou da escola para ajudar mais em casa. Para que mais estudo? Vai casar e ter filhos mesmo, ele dizia, dando o assunto por encerrado, como sempre fazia. Chorei por dias escondida no paiol, mas de nada adiantou. Na nossa casa, a palavra do Zé Cabeleira era lei, e ninguém, nem mesmo minha mãe, ousava contrariar. Foi quando eu tinha 14 anos que as coisas começaram a mudar. Meu corpo de menina foi dando lugar a curvas de mulher, mesmo com a pouca comida que tínhamos. Comecei a notar olhares diferentes dos homens quando ia à feira da cidade vender as verduras da nossa horta. Olhares que me deixavam desconfortável, que pareciam me despir sem tocar. Mas nenhum olhar me dava mais medo que o do meu próprio irmão, Antônio. Ele tinha 22 anos na época. Já era homem feito, trabalhava na construção civil na cidade, voltando para casa apenas nos fins de semana. Foi num desses fins de semana que percebi, pela primeira vez, o jeito que ele me olhava quando achava que ninguém estava vendo.
Um olhar que não era de irmão para irmã, que fazia meu sangue gelar nas veias e meu coração disparar de medo. Contei para minha mãe, num sussurro, enquanto lavávamos roupa no riacho, longe dos ouvidos dos homens da casa. Besteira sua, menina. É seu irmão, sangue do seu sangue. Tá imaginando coisas, foi a resposta dela, sem nem levantar os olhos da roupa que esfregava com força na pedra. Mas eu não estava imaginando. Sabia que não estava. E comecei a fazer de tudo para nunca ficar sozinha com Antônio, para sempre ter alguém por perto, para nunca cruzar seu caminho quando ele voltava da cidade, já com a cachaça subindo a cabeça. O tempo foi passando e a situação em casa foi ficando cada vez mais difícil. A seca de 1962 acabou com quase toda a nossa plantação. O dinheiro, que já era pouco, ficou ainda mais escasso e o humor do meu pai, que nunca foi dos melhores, azedou de vez. As surras na minha mãe, que antes eram esporádicas, viraram quase diárias, sempre pelo menor motivo. Comida fria, roupa mal passada, ou simplesmente porque ele precisava descontar em alguém a raiva de ver a vida tão dura. Meus queridos que estão me acompanhando até aqui, quero fazer uma pausa para tomar um golinho d'água. Se você está gostando da minha história, mesmo sendo tão triste, deixa seu like e comenta de que cidade está me assistindo. Cada comentário de vocês é um raio de sol que ilumina o coração desta velha senhora. Foi nesse período difícil que minha avó materna, Dona Josefa, que morava sozinha numa casinha na cidade, começou a ficar doente. Minha mãe, sendo filha única, era a única que podia cuidar dela. Depois de muita discussão, meu pai permitiu que ela fosse passar alguns dias por semana na cidade, cuidando da mãe doente, mas só com a condição de que eu assumisse todas as tarefas dela em casa. Se não der conta do serviço, vai apanhar até aprender. Ele avisou na manhã em que minha mãe partiu pela primeira vez para a cidade, uma trouxa de roupas debaixo do braço e os olhos cheios de preocupação ao me deixar sozinha com aqueles homens. As primeiras semanas foram de adaptação. Acordava ainda de madrugada para preparar o café. Fazia almoço, janta, lavava, passava, limpava, tudo sob o olhar crítico do meu pai e o olhar, outro, do meu irmão Antônio. Meus outros irmãos, Joaquim e Pedro, já tinham saído de casa nessa época, um trabalhando no corte de cana em Alagoas, outro tentando a vida em São Paulo. Éramos só nós três naquela casa que cada dia parecia mais sufocante. Foi numa quinta-feira, dia que minha mãe sempre ia para a cidade, que aconteceu o que eu tanto temia. Estava no pequeno banheiro improvisado nos fundos da casa, tomando banho com a água que tinha carregado em baldes do riacho, quando ouvi a porta abrir. Antes que pudesse gritar, a mão grande e calejada do meu irmão Antônio tapou minha boca. Nem pensa em gritar, pirralha. Faz tempo que tô esperando uma chance dessas. Ele sussurrou no meu ouvido, o bafo quente de cachaça me dando ânsia de vômito. Tentei lutar, tentei me debater, mas ele era muito mais forte. Os detalhes do que aconteceu naquele banheiro são coisas que prefiro não contar, que passei a vida inteira tentando esquecer. Só sei que quando tudo acabou, ele saiu me deixando encolhida no chão, tremendo, com uma ameaça clara. Se contar para alguém, mato você e a mãe. As lágrimas se misturavam à água do banho enquanto tentava limpar meu corpo, sentindo que nunca mais ficaria realmente limpa. Como poderia contar para alguém? Quem acreditaria em mim contra a palavra do filho mais velho, o preferido do meu pai? E mesmo que acreditassem, o que aconteceria depois? Naquele lugar, naquela época, não era incomum culparem a própria moça por provocar os homens. Passei a noite em claro, encolhida na esteira que me servia de cama, um pedaço de pau escondido debaixo do travesseiro, tremendo a cada barulho. Na manhã seguinte, quando meu pai e Antônio saíram para a roça, corri para o riacho e me lavei de novo, esfregando a pele até ficar vermelha, como se a água pudesse levar embora a vergonha e o nojo que sentia. Decidi que contaria tudo para minha mãe quando ela voltasse no domingo. Mesmo com medo das consequências, não podia guardar aquilo sozinha, não podia continuar vivendo sob o mesmo teto que meu agressor sem nenhuma proteção. Mas o destino, que já tinha sido tão cruel comigo, resolveu me dar mais um golpe.
No sábado à noite, enquanto preparava a janta, meu pai chegou com a notícia. Minha avó tinha piorado muito, estava nas últimas horas de vida. Minha mãe não voltaria no domingo como planejado. Ficaria na cidade até o fim, até o enterro, talvez por mais uma semana inteira. Aquela notícia foi como um balde de água fria. Mais uma semana sozinha naquela casa, mais uma semana à mercê daqueles homens. Chorei em silêncio enquanto mexia a panela de feijão, as lágrimas caindo direto no caldo grosso sem que ninguém percebesse. Foi naquela noite, depois que meu pai e Antônio tinham bebido quase um garrafão inteiro de cachaça e estavam roncando alto em suas redes, que comecei a planejar. Não podia continuar assim. Não sobreviveria mais uma semana naquela casa, não do jeito que estava. Precisava me proteger, e se ninguém faria isso por mim, teria que fazer eu mesma. Domingo era dia de banho para eles, sempre juntos, por economia de água, aproveitando os baldes que eu enchia do riacho. Era o momento em que estariam mais vulneráveis, sem as facas que normalmente carregavam na cintura, sem roupas, sem a possibilidade de me perseguir facilmente se eu conseguisse o que estava planejando. Meu pai guardava um facão afiado que usava para cortar cana. Eu sabia onde ficava. Sabia também como usá-lo. Não era a primeira vez que pegava uma ferramenta pesada. Tinha ajudado na roça desde que me lembro. Tinha força nos braços apesar da magreza. Sabia como manejar aquela lâmina. Enquanto planejava cada detalhe naquela noite, sem conseguir dormir, com o coração batendo tão forte que parecia que ia sair pela boca, algo dentro de mim mudou. Não era mais aquela menina assustada, paralisada pelo medo. Era uma força diferente, uma determinação fria que nunca tinha sentido antes. Sobreviveria, a qualquer custo. Naquela noite, tomei minha decisão. Era eles ou eu, e não seria eu. Passei o domingo inteiro fingindo normalidade. Fiz o café, servi sem olhar nos olhos deles, preparei o almoço, lavei a louça. Cada minuto era uma agonia. Cada segundo me aproximava mais do que precisava fazer. O medo se misturava com uma determinação fria que nunca tinha sentido antes. Quando o sol começou a baixar, enchi os baldes para o banho deles como sempre fazia. Mas desta vez havia um detalhe diferente. O facão que meu pai usava para cortar cana, aquele que ele sempre deixava afiado como navalha, não estava no canto da cozinha onde costumava ficar. Estava escondido dentro do banheiro, embaixo de um dos baldes. O que aconteceu naquele banheiro mudou minha vida para sempre. Não me orgulho, mas também não me arrependo. Fiz o que precisava fazer para sobreviver. Quando terminei, havia 2 vidas a menos naquela casa e sangue nas minhas mãos de menina que nunca mais seria menina novamente. Limpei tudo com cuidado. Lavei o facão no riacho, esfreguei o chão do banheiro, arrastei os corpos para o buraco que meu pai tinha começado a cavar para uma cisterna. Cobri tudo com terra, pedras, galhos secos. A lua foi minha única testemunha. Antes do amanhecer, já estava na estrada com uma trouxa pequena, contendo minhas poucas roupas e o dinheiro que encontrei escondido na lata de querosene. Caminhei a noite toda até a cidade, onde minha mãe velava o corpo da minha avó. Ensaiei cada palavra durante aquela caminhada. O que diria? Como explicaria o desaparecimento repentino dos 2 homens da casa? A história que inventei foi simples. Tinha ouvido eles falando sobre ir para o garimpo no Pará, onde diziam que tinha ouro. Depois tiveram uma briga feia e foram embora, cada um por seu lado. Naquela época, era comum homens abandonarem suas famílias em busca de uma vida melhor, de fortunas que quase nunca encontravam. Quando cheguei à casa da minha avó, encontrei minha mãe sentada ao lado do corpo, os olhos inchados de tanto chorar. Me viu chegar e abriu os braços, sem forças para perguntar por que eu estava ali. Eles foram embora, mãe, disse simplesmente, quando ela finalmente perguntou sobre meu pai e meu irmão. Brigaram feio e partiram. Ela assentiu, sem energia para questionar mais. O luto pela própria mãe consumia todas as suas forças. Talvez, no fundo, até sentisse alívio. Quem pode dizer? Minha avó foi enterrada no dia seguinte. Um caixão simples, uma cruz de madeira, poucas pessoas para se despedir. Depois do enterro, olhei para minha mãe e vi uma mulher quebrada pela vida.
Não podíamos voltar para aquela casa no meio do nada, com suas memórias terríveis e seus segredos enterrados. E agora, mãe? Para onde vamos? Perguntei, segurando a mão dela, sentindo os calos duros dos anos de trabalho na roça. Ficamos aqui, ela respondeu, olhando para a pequena casa de adobe que minha avó tinha deixado. Essa casa agora é nossa. Começamos de novo. E assim foi. Nas semanas seguintes, adaptamos nossa vida à cidade. Minha mãe lavava roupa para as famílias mais abastadas, eu ajudava na limpeza das casas. Dormíamos num colchão no chão da sala. Comíamos o que conseguíamos comprar com o pouco dinheiro que ganhávamos. Não era muito, mas era um teto sobre nossas cabeças, longe daqueles fantasmas. Mas os fantasmas, meus queridos, às vezes nos seguem mesmo quando achamos que deixamos eles para trás. À noite, quando fechava os olhos, via aquela cena de novo. O facão, o sangue, os olhos deles enquanto a vida se esvaía. Acordava gritando, suando frio, sentindo o cheiro metálico do sangue como se ainda estivesse nas minhas mãos. Minha mãe achava que era saudade, que chorava pelo pai e pelo irmão que tinham ido embora. Eles voltam um dia, filha, ela dizia, tentando me consolar. Quando juntarem dinheiro no garimpo, voltam para buscar a gente. Como podia contar a verdade? Como podia destruir a última esperança que ela tinha? Então, engolia o choro, concordava com a cabeça e carregava meu segredo em silêncio, como um tumor crescendo dentro de mim. Foi nessa época que comecei a tossir. No começo, achei que fosse só uma gripe, mas a tosse não passava. Vinha com febre à noite, com um cansaço que parecia sugar todas as minhas forças. Minha mãe, já fragilizada pela perda da própria mãe, agora se consumia de preocupação comigo. É só uma gripe, eu repetia, tentando não preocupá-la mais. Amanhã já estou melhor, mas não melhorei. A tosse piorou. Comecei a suar tanto de noite que acordava com o colchão molhado. Emagreci tanto que minhas costelas apareciam sob a pele fina. O médico da cidade, chamado por uma das patroas da minha mãe que viu meu estado, fez o diagnóstico. Tuberculose, provavelmente contraída nos dias que passei ao lado da minha avó moribunda. Meus amores que estão me escutando, vocês já receberam uma notícia que parecia o fim do mundo? Um diagnóstico que era quase uma sentença de morte? Naquela época, tuberculose era coisa séria, principalmente para uma menina pobre do interior, sem recursos para tratamento adequado. Deixa nos comentários se você já passou por uma provação parecida ou conhece alguém que enfrentou uma doença grave. Saber que não estamos sozinhos nas nossas lutas ajuda a carregar o fardo. Precisamos interná-la num sanatório, o médico disse para minha mãe. Aqui não tem tratamento adequado. Em São Paulo, talvez... São Paulo era como outro mundo para nós. Uma cidade distante, gigantesca, cheia de prédios altos e gente apressada demais para notar duas nordestinas pobres. Mas era também nossa única chance. Não vou deixar minha filha ir sozinha, minha mãe declarou, com uma firmeza que não via nela há muito tempo. Se ela vai, eu vou junto. Foi assim que, 6 meses após sair da roça com sangue nas mãos e um segredo pesado no coração, me vi numa viagem interminável de ônibus rumo a São Paulo. A tosse me rasgava o peito, a febre ia e vinha, às vezes tão alta que eu delirava. Minha mãe, sentada ao meu lado, segurava minha mão como se pudesse me ancorar à vida apenas com aquele toque. Tínhamos pouco dinheiro, quase nenhuma bagagem, apenas o endereço de um conterrâneo distante que tinha migrado anos antes e, segundo diziam, tinha se dado bem na capital paulista. Era o irmão de uma vizinha da cidade, um homem que nem conhecíamos direito, nossa única esperança numa cidade enorme e indiferente. Quando chegamos à rodoviária de São Paulo, já era noite. Uma noite fria e úmida, tão diferente das noites quentes e secas do sertão. Minha mãe, que nunca tinha saído do interior de Pernambuco, olhava assustada para os prédios altos, para as luzes, para a multidão que se movia apressada ao nosso redor. Por sorte, o tal conterrâneo veio nos buscar. Seu Manuel, um homem de meia idade com o sotaque do Nordeste já diluído pelos anos na capital, nos levou para um quartinho nos fundos da casa dele na periferia. No dia seguinte, ajudou a encontrar o sanatório, conseguiu os papéis para minha internação, até emprestou dinheiro para minha mãe alugar um quarto numa pensão próxima.
O sanatório Santa Isabel seria meu lar pelos 9 meses seguintes. Um lugar triste, de paredes cinzentas e cheiro de desinfetante, onde o som constante de tosses e gemidos de dor só era interrompido pela sirene que anunciava refeições ou a hora de dormir. Ali, deitada numa cama estreita, fitando o teto rachado dia após dia, comecei a reviver aquela tarde no banheiro da roça, não apenas com culpa ou medo, mas com uma estranha sensação de distanciamento, como se tivesse acontecido com outra pessoa. As visitas eram permitidas apenas aos domingos, por meia hora. Minha mãe nunca faltou. Chegava trazendo sempre alguma fruta, um biscoito, qualquer pequeno regalo que conseguia comprar com o dinheiro que ganhava como doméstica numa casa de família. Sentava ao lado da minha cama, segurava minha mão cada dia mais fina e transparente e contava histórias da cidade grande, de coisas que tinha visto, de pessoas que tinha conhecido. Como estão meu pai e meu irmão? Já mandaram notícias? Ela perguntava sempre, os olhos febris fixos no meu rosto, como se pudesse arrancar a verdade de mim apenas com o olhar. Ainda não, mãe. Eu respondia, desviando os olhos, fingindo ajeitar o lençol. Mas logo vão mandar. O garimpo é longe, as cartas demoram a chegar. Era uma mentira necessária, eu dizia a mim mesma. Uma mentira para protegê-la, para dar a ela um pouco de esperança naqueles dias tão difíceis. Às vezes, me pegava inventando detalhes elaborados, que tinham encontrado ouro, que estavam juntando dinheiro para nos buscar, que logo estaríamos todos juntos de novo. Mentiras que saíam tão naturalmente da minha boca que às vezes quase acreditava nelas. 3 meses após minha internação, minha mãe começou a mostrar os primeiros sinais da doença. A mesma tosse, a mesma febre, o mesmo cansaço. Por cuidar de mim, por dormir no mesmo quarto quando eu estava na fase mais contagiosa, ela tinha contraído tuberculose também. Tentou esconder os sintomas no começo. Tossia para o lado, disfarçava o suor na testa dizendo que estava calor, explicava a magreza crescente dizendo que estava economizando na comida para me trazer mais frutas. Mas eu conhecia aqueles sinais. Tinha vivido cada um deles na minha própria pele. Mãe, você precisa se tratar, eu disse, numa dessas visitas dominicais, vendo como ela mal conseguia ficar sentada de tão fraca. Vai no médico, por favor. Bobagem, filha. É só uma gripe. Logo passa, ela respondeu, usando as mesmas palavras que eu tinha usado meses antes. Mas não passou. Na semana seguinte, não veio me visitar. Nem na outra. Quando finalmente recebi notícias, foi através de seu Manuel. Minha mãe tinha sido internada também em outro pavilhão do mesmo sanatório. Por semanas, implorei para vê-la. As enfermeiras diziam que não era possível, que eu ainda estava fraca demais para andar até o outro pavilhão que as regras não permitiam. Até que um dia, uma delas, Dona Carmelita, uma nordestina como nós que tinha visto algo nos meus olhos que a comoveu, quebrou as regras. Na calada da noite, me ajudou a andar pelo corredor frio, me levou até o leito da minha mãe. O que vi me partiu o coração. Minha mãe, sempre tão forte apesar de tudo, estava irreconhecível. Magra ao ponto de parecer apenas ossos cobertos por uma fina camada de pele, os cabelos, que já tinham alguns fios brancos quando saímos de Pernambuco, agora completamente grisalhos, os olhos afundados nas órbitas, brilhando com a febre que a consumia. Minha filha, ela sussurrou quando me viu, tentando erguer a mão para tocar meu rosto. Perdoa sua mãe por não estar cuidando de você direito. Não tenho que perdoar, respondi, segurando aquela mão que tinha trabalhado tanto, que tinha sofrido tanto e que agora estava tão leve que parecia que ia quebrar entre meus dedos. A senhora sempre fez tudo por mim. Agora é hora de descansar um pouco. Ficamos assim por alguns minutos, em silêncio, apenas nos olhando, até que ela disse algo que gelou meu sangue. Eu sei o que aconteceu naquele banheiro, filha. Eu sei. Meu coração parou por um segundo. Será que ela sabia mesmo? Será que de alguma forma tinha descoberto a verdade? Ou era apenas o delírio da febre falando? Do que está falando, mãe? Perguntei, a voz trêmula, o coração disparado. Do banheiro, do facão, do sangue, ela sussurrou.
os olhos vidrados fixos em algum ponto além do meu ombro, como se visse algo que eu não podia ver. Eu vi tudo. Em sonho, vi você. Lágrimas escorreram pelo meu rosto enquanto segurava sua mão, incapaz de negar, incapaz de confirmar. Ela sabia. De alguma forma, através dos mistérios que ligam mães e filhas, ela tinha visto a verdade. Eles mereciam, ela continuou. A voz apenas um sopro. Sei o que Antônio fez com você. Sempre soube que um dia faria. Era igual ao pai. Abracei-a com força, soluçando abertamente agora, sem me importar com os outros pacientes que dormiam ao redor. Era como se um peso imenso tivesse sido tirado dos meus ombros. Ela sabia e não me condenava. Ela sabia e entendia. Me perdoa, mãe. Sussurrei entre soluços. Me perdoa por não ter contado, por ter mentido para a senhora. Não tenho que perdoar, filha, ela disse, a voz cada vez mais fraca. Você fez o que eu nunca tive coragem de fazer. Você se libertou. Agora precisa viver. Viver por nós duas. Foram suas últimas palavras. Na manhã seguinte, recebi a notícia que Dona Severina tinha falecido durante a madrugada. Sozinha, sem ninguém para segurar sua mão naquele momento final. O enterro foi simples. Apenas eu, que tive permissão especial para sair do sanatório por algumas horas, seu Manuel e o coveiro. Um caixão barato, uma cova rasa no cemitério da periferia, algumas flores silvestres que seu Manuel conseguiu no caminho. Não havia dinheiro para mais. Não havia parentes para dividir os custos ou a dor. Voltei para o sanatório naquele mesmo dia, mais sozinha do que nunca. Aos 17 anos, tinha perdido tudo. Pai, mãe, irmãos, casa. Não tinha para onde voltar. Não tinha ninguém para quem voltar. Tinha apenas um segredo pesado e a tuberculose que lentamente cedia aos remédios. Mas nas últimas palavras da minha mãe, encontrei uma espécie de absolvição. Ela sabia e entendia. Não tinha me condenado. Tinha me pedido para viver, para seguir em frente, para encontrar um caminho diferente do que ela teve. Foi esse pedido, essa última vontade dela, que me deu forças para lutar contra a doença, para me agarrar à vida quando seria tão fácil simplesmente desistir. Nos momentos de maior desespero, quando a febre me fazia delirar e a dor no peito era quase insuportável, lembrava das palavras dela. Agora precisa viver. Viver por nós duas. E assim o fiz, meus queridos. Assim o fiz. Recebi alta do sanatório 9 meses depois de entrar. Tinha perdido tanto peso que minhas roupas pareciam pertencer a outra pessoa. No espelho, via uma menina velha de olhos fundos e pele esticada sobre ossos aparentes. Mas estava viva. Tinha sobrevivido. E carregava uma promessa silenciosa, feita à minha mãe no leito de morte. Viver a vida que ela nunca teve chance de viver. Seu Manuel, aquele conterrâneo que nos acolheu quando chegamos a São Paulo, me ajudou nos primeiros passos fora do hospital. Arranjou um quartinho nos fundos da casa dele para eu ficar, até encontrar trabalho e poder me sustentar sozinha. Você não pode voltar para a roça, menina, ele disse. A tuberculose pode voltar se não se cuidar direito. Fica aqui, começa uma vida nova. Aquilo fez sentido. Não apenas pela saúde frágil, mas porque não tinha mais nada nem ninguém me esperando em Pernambuco. Apenas lembranças dolorosas e 2 corpos enterrados num quintal distante. Comecei trabalhando como doméstica na casa de uma família italiana no Bexiga. Dona Leonor, a patroa, era uma senhora idosa que vivia sozinha desde que o marido morrera e os filhos tinham voltado para Portugal. Uma mulher rigorosa, mas justa, que não se importava com meu sotaque carregado nem com minha falta de experiência em casas grandes da cidade. Vejo nos seus olhos que já carrega tristezas demais para alguém tão jovem, ela me disse no primeiro dia. Aqui vai encontrar trabalho duro, mas também respeito. E assim foi. Trabalhava de segunda a sábado, das 7 da manhã às 6 da tarde, com apenas 1 hora de almoço. O salário era baixo, mas incluía as refeições e um teto sobre minha cabeça. Não era muito, mas era um começo, um recomeço. Aos poucos, fui aprendendo a viver com meu segredo. Os pesadelos ainda vinham, mas com menos frequência. As mãos já não tremiam quando via um facão ou outro objeto cortante. A culpa, essa sim, nunca me abandonou completamente.
Não pelo que tinha feito. Isso nunca me arrependi, mas pelo preço que minha mãe acabou pagando. Se eu não tivesse feito o que fiz, se tivéssemos continuado naquela vida miserável, talvez ela não tivesse contraído tuberculose. Talvez ainda estivesse viva. Esses pensamentos me assombravam nas noites solitárias no quartinho de empregada nos fundos da casa de Dona Leonor. Vocês que estão me ouvindo até aqui, meus queridos, sabem como é viver carregando um "e se" nas costas? Como uma pedra que nunca se consegue tirar, que pesa mais em alguns dias, menos em outros, mas que está sempre lá. Me conta aí nos comentários se você já passou por algo parecido. E de onde você está assistindo esse vídeo? Saber que tem gente me ouvindo de todo o canto desse país me aquece o coração. Foi num domingo, meu único dia de folga, que minha vida começou a mudar de verdade. Estava no Parque Ibirapuera, sentada num banco, vendo as famílias passearem com suas crianças, os casais de namorados de mãos dadas. Toda uma vida que parecia tão distante da minha realidade. Um rapaz jogava bola com os amigos por perto. Em um momento, a bola escapou e veio parar nos meus pés. Quando levantei para devolver, nossos olhos se encontraram. Ele sorriu, um sorriso simples, sem segundas intenções, apenas um agradecimento silencioso. Algo naquele olhar, uma gentileza, uma curiosidade sincera, mexeu comigo de um jeito que nunca tinha sentido antes. "Obrigado", ele disse, pegando a bola. Hesitou por um instante, como se quisesse dizer algo mais, mas seus amigos o chamavam de volta para o jogo. No domingo seguinte, voltei ao mesmo parque, sentei no mesmo banco. Não admitia para mim mesma, mas esperava vê-lo novamente. E ele apareceu, desta vez sozinho, caminhando devagar, como quem não tem pressa nem compromisso. "Você estava aqui semana passada", ele disse, parando perto do meu banco. Não era uma pergunta, mas uma constatação. "Você também", respondi, sentindo o rosto corar. "Carlos", ele se apresentou, estendendo a mão. "Maria das Dores", falei, apertando a mão dele rapidamente, desacostumada a esse tipo de contato. "Mas todo mundo me chama de Dorinha." Começamos a conversar timidamente naquele dia e depois nos encontramos por acaso nos domingos seguintes. Carlos era filho de imigrantes nordestinos como eu, mas tinha nascido em São Paulo. Trabalhava como entregador numa farmácia do bairro, sonhava em ter seu próprio negócio um dia. Tinha olhos gentis e mãos fortes que nunca tentaram me tocar sem permissão. Aos poucos, em encontros dominicais que se tornaram um ritual, fui me abrindo. Contei sobre minha infância no sertão, sobre a mãe que tinha morrido de tuberculose, sobre os irmãos que tinham seguido seus próprios caminhos. Falei da seca, da pobreza, das dificuldades, mas nunca mencionei o banheiro. Nunca falei do facão. Nunca contei sobre os corpos enterrados no quintal. Não por falta de confiança em Carlos, que se mostrava a cada domingo um homem diferente de todos que tinha conhecido. Mas porque algumas coisas são grandes demais, pesadas demais para compartilhar, mesmo com quem amamos. Porque sim, aos poucos, me descobri apaixonada por ele. Pelo jeito calmo de falar, pela maneira como me escutava realmente quando contava algo, pelos sonhos simples, mas honestos que tinha. Era um amor diferente de tudo que conhecia, sem medo, sem violência, sem aquela sensação constante de estar sendo observada como uma presa. Nos primeiros meses, cada toque, cada proximidade me fazia enrijecer, esperando inconscientemente pela dor que sempre vinha depois. Mas a dor nunca veio. Apenas carinho, apenas respeito, apenas um afeto genuíno que fui aprendendo lentamente a aceitar, a confiar. Nosso primeiro beijo aconteceu 6 meses depois daquele primeiro encontro no parque. Estávamos sentados num banco da Praça da República, vendo os pombos disputarem migalhas de pão. Carlos se virou para mim, pediu permissão com os olhos antes de se aproximar. Foi um beijo tímido, breve, mas que fez meu coração disparar como nunca antes. Quando nos separamos, vi preocupação nos olhos dele. "Fiz algo errado?" perguntou, notando minhas mãos tremendo. "Não", respondi, tentando controlar a respiração. "É só que nunca tinha sido assim antes." "Assim como?" "Gentil, respeitoso, como se eu importasse." Ele segurou minhas mãos entre as dele, sem força, apenas um toque firme e tranquilizador.
Você importa, Dorinha. Muito mais do que imagina. Naquele momento, sentada naquele banco de praça com um homem que me via realmente, que me respeitava realmente, que se importava realmente, senti algo estalar dentro de mim. Como se uma ferida antiga, que tinha cicatrizado errado, fosse finalmente aberta e começasse a curar da maneira correta. Choramos deitados na minha cama, depois das primeiras tentativas fracassadas de intimidade física. Carlos nunca me pressionou, nunca demonstrou impaciência. Apenas me abraçou enquanto eu soluçava, libertando dores que nem sabia que ainda guardava. Quando finalmente consegui me entregar completamente a ele, meses depois, foi como redescobrir meu próprio corpo. Não mais como um campo de batalha, marcado por violações e dores, mas como um lugar de prazer, de conexão, de calma. Namoramos por 2 anos antes de nos casarmos. Uma cerimônia simples no cartório, seguida de um almoço na casa da mãe dele com os poucos parentes e amigos que tínhamos. Não tinha vestido branco, não tinha festa, não tinha família para me levar ao altar. Apenas um vestido azul claro comprado em prestações, um buquê de margaridas que Carlos trouxe como surpresa e uma aliança fina de prata no dedo. Nos mudamos para um apartamento pequeno no Ipiranga, não muito longe da casa da mãe de Carlos. 2 cômodos apenas, mas nossos. Um lugar onde nenhum fantasma nos visitava, onde podíamos construir memórias novas, memórias boas que aos poucos substituiriam as ruins. Foi nessa época que comecei a estudar novamente. O supletivo noturno, 2 vezes por semana, depois do trabalho na casa de Dona Leonor. Carlos me incentivava, me ajudava com as lições, comemorava cada pequena conquista como se fosse um grande feito. Você tem potencial para muito mais do que limpar casa dos outros, ele me dizia quando eu duvidava da minha capacidade. Um dia vai fazer faculdade, vai ser uma profissional respeitada, vai ajudar outras pessoas que passaram pelo que você passou. Naquela época, achava que ele estava sonhando alto demais. Como uma nordestina pobre, semi-analfabeta, poderia chegar tão longe? Mas Carlos acreditava em mim com uma certeza tão inabalável que aos poucos comecei a acreditar também. Estudava com uma dedicação feroz. Cada minuto livre era gasto com livros, cadernos, exercícios. Quando terminei o supletivo, 3 anos depois, tinha as melhores notas da turma. A professora me chamou de lado depois da formatura. Você tem potencial, Dorinha, ela disse, ajustando os óculos no nariz fino. Deveria continuar estudando. Aquelas palavras, tão parecidas com as que Carlos repetia há anos, finalmente encontraram terreno fértil. Na semana seguinte, procurei informações sobre um curso técnico de enfermagem que aceitava bolsistas. É perfeito para você, Carlos exclamou quando contei sobre o curso. Você, que já sofreu tanto com doença, vai poder ajudar outros a não sofrer igual. Havia uma simetria nisso que parecia certa. Eu, que tinha conhecido tanta dor, poderia aprender a aliviá-la nos outros. Havia uma espécie de redenção nesse caminho que agora se abria à minha frente. Preparei-me por meses para a prova de seleção. Estudava depois do trabalho, nos fins de semana, em cada minuto livre. Carlos me ajudava fazendo perguntas enquanto eu lavava a louça do jantar. Foi um esforço e tanto, e quando saiu o resultado, mal podia acreditar. Tinha passado em 3º lugar. O curso duraria 2 anos, com aulas pela manhã e estágio à tarde. Tive que deixar o emprego na casa de Dona Leonor, o que significou apertar ainda mais o orçamento já magro. Carlos assumiu mais horas extras na farmácia. Eu comecei a fazer trabalhos de costura à noite para complementar a renda. Foram anos de aperto, de sacrifício, mas nunca me arrependi. Foi durante o curso de enfermagem, cuidando de pacientes com histórias tão dolorosas quanto a minha, que comecei a entender melhor o que tinha acontecido naquele banheiro tantos anos atrás. Não era apenas sobre vingança, sobre retribuir na mesma moeda a violência que tinha sofrido. Era sobre sobrevivência, sobre fazer o que precisava ser feito para continuar existindo. Nas aulas de psicologia básica, aprendi sobre trauma, sobre mecanismos de defesa, sobre como a mente processa eventos devastadores. Comecei a ver meu passado não apenas como uma sequência de horrores, mas como uma jornada de sobrevivência contra todas as expectativas.
Gradualmente, o peso daquele segredo foi ficando mais leve. Não por esquecimento. Nunca esqueci o que aconteceu naquele banheiro. Nunca esqueci os corpos enterrados no quintal. Mas porque comecei a perdoar aquela menina de 16 anos que não tinha escolha, que fez o que fez para continuar viva. Meu segredo continuou comigo. Nunca contei para Carlos. Nunca contei para ninguém depois que minha mãe partiu. Não por medo de julgamento. Com o tempo, aprendi que o que pensam de mim importa menos que o que penso de mim mesma. Mas porque algumas histórias são nossas para carregar. Algumas cicatrizes são marcas de batalhas que lutamos sozinhos. Carlos às vezes notava meu olhar distante, quando algo me fazia lembrar daqueles dias. Uma notícia no jornal, um caso semelhante durante o estágio, o cheiro de terra molhada depois da chuva. Nesses momentos, ele apenas segurava minha mão, sem perguntas, respeitando o silêncio que pedia. Era um dos muitos motivos pelos quais o amava cada dia mais. Quando me formei como técnica de enfermagem, aos 22 anos, senti que finalmente tinha encontrado meu caminho. Trabalhando no mesmo hospital onde tinha feito o curso, cuidando principalmente de mulheres e crianças, descobri que minha própria dor podia ser transformada em compaixão, em entendimento, em ajuda concreta para quem precisava. Desenvolvi uma sensibilidade especial para reconhecer os sinais de abuso e violência que muitas tentavam esconder. Sabia identificar o olhar de uma mulher que vivia com medo dentro da própria casa, pois era o mesmo olhar que via no espelho durante toda a minha adolescência. Reconhecia nas crianças os mesmos comportamentos que eu tinha adotado para sobreviver. O jeito de se encolher quando alguém levantava a voz, o sobressalto ao menor toque inesperado. Muitas vezes, era a primeira a notar que aquela queda da escada era na verdade um soco, que aqueles machucados de brincadeira eram na verdade sinais de algo muito pior. Nos anos 70, essas coisas ainda eram tratadas como problemas de família, em que ninguém devia interferir. Mas eu interferia, discretamente, oferecendo informação, oferecendo uma palavra de apoio, às vezes apenas um olhar que dizia: eu sei, eu entendo, você não está sozinha. Cada mulher que conseguia ajudar, cada criança que conseguia proteger, era como se estivesse salvando um pouco de mim mesma. Como se, através delas, pudesse dar à menina que fui a ajuda que nunca tive. O plano perfeito, afinal, não tinha sido apenas aquele de uma tarde de domingo no sertão, com um facão escondido debaixo de um balde. O plano perfeito era este: sobreviver, reconstruir, transformar dor em propósito. Era usar as cicatrizes não como lembranças do que me machucou, mas como mapas para ajudar outras a encontrar seu próprio caminho para fora do inferno. Enquanto muitos planos na vida falham, esse, o mais improvável de todos, estava dando certo. A cada dia, a cada mês, a cada ano, eu me afastava um pouco mais daquela casa de taipa, daquele banheiro, daqueles fantasmas. Não por esquecimento, mas por crescimento. Como uma árvore que, plantada em solo pobre, encontra forças para crescer em direção ao sol, suas raízes sempre firmes na terra que a viu nascer, mas seus galhos cada vez mais altos, buscando a luz. Quando terminei o curso de enfermagem, minha vida parecia finalmente entrar nos trilhos. Estava casada com um homem bom, tinha uma profissão respeitável, um teto sobre minha cabeça. Mas por dentro, ainda carregava aquele peso. Não era mais uma pedra esmagadora como nos primeiros anos, mas uma presença constante, como uma sombra que se alonga ou encurta, dependendo da luz, mas nunca desaparece completamente. Trabalhava principalmente com mulheres e crianças no hospital. Não foi uma escolha consciente no início, mas com o tempo percebi que era onde me sentia mais útil, onde podia fazer diferença de verdade. Tinha uma habilidade especial para identificar os sinais que ninguém mais notava. O jeito de uma mulher se encolher quando o marido entrava no quarto, o olhar de uma criança que se desviava quando mencionavam o pai ou o tio. Como você sabe? Perguntou uma vez Dr. Roberto, o médico-chefe da pediatria, depois que identifiquei sinais de abuso numa menina que todos achavam apenas tímida e desajeitada. Como consegue ver o que ninguém mais vê? Reconheço o olhar, respondi simplesmente. Já vi ele no espelho muitas vezes.
O doutor não insistiu, respeitando meu silêncio sobre meu próprio passado. Mas a partir daquele dia, começou a me chamar sempre que suspeitava de casos semelhantes. Com o tempo, virei uma espécie de referência no hospital para esse tipo de situação. Era 1975, uma época em que violência doméstica ainda era tratada como problema particular, em que abuso infantil era frequentemente ignorado ou minimizado. Não existiam delegacias da mulher. Não havia leis específicas para proteger vítimas. Não havia a consciência social que temos hoje, mesmo que ainda imperfeita. Em meio a esse cenário, comecei a fazer o que podia, com os recursos limitados que tinha. Conversava em particular com as mulheres que identificava como vítimas. Oferecia informações sobre abrigos que começavam a surgir na cidade. Às vezes escondia uma paciente na ala do hospital por mais tempo que o necessário, só para dar a ela alguns dias de paz enquanto tentava encontrar uma saída. Não era muito, mas para algumas era o que fazia a diferença entre a vida e a morte. Para muitas, era a primeira vez que alguém dizia "eu acredito em você" quando contavam suas histórias. Foi numa dessas pacientes que me vi refletida como num espelho distorcido pelo tempo. Joana, nome fictício que usávamos nos registros para protegê-la, tinha 15 anos quando chegou ao hospital com ferimentos graves. O pai e o irmão mais velho alegavam que ela tinha caído da escada. Mas os hematomas em diferentes estágios de cicatrização contavam outra história. Quando finalmente consegui falar a sós com ela, vi nos olhos dela o mesmo terror que conhecia tão bem. A mesma certeza de que ninguém acreditaria, de que nada mudaria, de que o único escape seria a morte, dela ou deles. "Eu sei o que está acontecendo", disse, segurando a mão dela com cuidado para não pressionar os machucados. "E quero que saiba que tem escolha, tem saída." Ela me olhou como se eu tivesse acabado de falar em outro idioma, algo completamente incompreensível. A ideia de escolha, de saída, parecia um conceito alienígena para alguém que vivia aprisionada pelo medo e pela violência. Nos dias que se seguiram, enquanto cuidava dos ferimentos físicos dela, comecei a trabalhar também naqueles invisíveis, mais difíceis de curar. Falava com ela sempre que possível, contando histórias de outras mulheres que tinham conseguido escapar, que tinham reconstruído suas vidas. Nunca mencionei minha própria história, mas ela estava ali, nas entrelinhas, na convicção com que eu dizia: é possível recomeçar. Amores que estão me acompanhando até aqui, vocês sabem o que é ver alguém encontrar esperança depois de tanto tempo no escuro? É como assistir a uma flor murchando que, de repente, com um pouco d'água e luz, começa a se abrir novamente. Se essa história está tocando seu coração, deixe um comentário dizendo de onde você está me assistindo. Saber que não estou sozinha contando essas memórias difíceis me dá forças para continuar. Joana ficou no hospital por quase 2 meses, muito além do necessário para seus ferimentos físicos. Dr. Roberto, compreendendo a situação, ajudou com a papelada, inventando complicações que justificassem a internação prolongada. Usamos esse tempo para articular uma saída para ela, um abrigo para mulheres no interior de São Paulo, documentos novos, a chance de começar do zero, longe daqueles que a machucavam. Na noite antes de ela partir, sentamos no pequeno jardim do hospital, olhando as estrelas que mal se viam por causa da iluminação da cidade. "Como vou saber se estou fazendo a coisa certa?" ela perguntou. A voz ainda frágil, mas com um toque de determinação que não estava lá quando chegou. "Não vai saber", respondi honestamente. "Nunca sabemos se nossas escolhas são certas até muito tempo depois de fazê-las. Mas sei que continuar onde estava não era opção. Qualquer caminho diferente já é um passo para a libertação." No dia seguinte, acompanhei Joana até a rodoviária. Assistente social nenhuma podia ir. O caso não tinha sido oficialmente reportado à polícia, como raramente eram naquela época. Então era apenas eu, uma técnica de enfermagem, extrapolando minhas funções, arriscando meu emprego para garantir que aquela menina chegasse em segurança ao abrigo. Enquanto esperávamos o ônibus, ela segurou minha mão com força. "Vai ficar tudo bem?" perguntou, o medo e a esperança lutando em seus olhos. "Vai", respondi, tentando transmitir mais certeza do que sentia.
Vai demorar, vai doer, vai ter dias que você vai querer voltar. Mas um dia você vai acordar e perceber que está livre, que sobreviveu, que venceu. Quando o ônibus partiu, levando Joana para sua nova vida, fiquei parada na plataforma por um longo tempo. Algo tinha mudado dentro de mim. Uma porta que mantinha trancada há anos, guardando meus segredos mais sombrios, tinha se aberto apenas uma fresta, deixando entrar um pouco de luz. Aquela noite foi um divisor de águas. Voltei para casa diferente. Carlos notou imediatamente. Aconteceu alguma coisa? Perguntou enquanto eu preparava o jantar, mais silenciosa que o normal. Sim, respondi, sem entrar em detalhes. Mas foi algo bom, algo importante. Ele não insistiu. Era uma das qualidades que mais amava nele. Sabia respeitar meus silêncios, meus espaços, minhas sombras. Depois daquela noite na rodoviária, algo despertou em mim. Não era suficiente ajudar uma ou outra mulher que por sorte cruzava meu caminho no hospital. Era preciso fazer mais, atingir mais pessoas, mudar o sistema que permitia que tantas Joanas continuassem presas em situações de violência e desespero. Comecei a estudar para o vestibular. Aos 25 anos, com apenas o supletivo concluído e um curso técnico, a ideia de entrar na universidade parecia absurda. Mas Carlos, como sempre, me apoiou incondicionalmente. Se tem alguém que consegue, é você. Ele dizia nas noites em que eu quase desistia diante da montanha de matérias para estudar depois de um dia inteiro de trabalho. Prestei vestibular para psicologia na USP. Na manhã da prova, as mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar o lápis. Olhei ao redor e vi apenas jovens de 17, 18 anos, a maioria de classe média, que tinha estudado em bons colégios, feito cursinho, preparado-se a vida toda para aquele momento. E eu, nordestina, pobre, mais velha, com estudo fragmentado e uma história que ninguém ali poderia imaginar. Quando saiu o resultado, Carlos estava mais nervoso que eu. Conferiu a lista de aprovados 3 vezes antes de acreditar. Você conseguiu, Dorinha. Você conseguiu. Era 1973. Entrei na faculdade de psicologia como a aluna mais velha da turma, a única casada, a única que trabalhava em período integral enquanto estudava. Tinha colegas que eram filhas de médicos, de advogados, de empresários, meninas que nunca tinham precisado trabalhar um dia na vida. No começo, me sentia um peixe fora d'água, deslocada naquele ambiente acadêmico que parecia feito para um tipo de gente que não incluía pessoas como eu. Mas logo descobri que minha experiência de vida, tão diferente da deles, era, na verdade, minha maior força. Enquanto aprendíamos sobre trauma, sobre violência, sobre resiliência, eu não estava apenas absorvendo conceitos teóricos, estava dando nome científico a coisas que conhecia na pele. Isso me dava uma compreensão mais profunda, uma capacidade de fazer conexões que muitos colegas, com todo o seu preparo acadêmico, não conseguiam fazer. Durante os 5 anos de faculdade, mantive meu trabalho no hospital, agora não mais como técnica de enfermagem, mas como assistente no recém-criado Departamento de Psicologia Hospitalar. Era um campo novo, pouco explorado, e eu estava na linha de frente, ajudando a definir protocolos, a estabelecer parâmetros de atendimento. O trabalho duro valeu a pena. Me formei em 1978, aos 32 anos. Na cerimônia de formatura, enquanto recebia o diploma, procurei Carlos na plateia. Ele estava lá, na primeira fila, aplaudindo com tanto orgulho que parecia que ia explodir. Ao lado dele, em minha imaginação, vi o rosto da minha mãe, sorrindo aquele sorriso sereno dos seus últimos momentos. Você conseguiu o que eu nunca pude. Ser livre, ela tinha dito. E eu estava finalmente, realmente livre. Livre do medo, livre da vergonha, livre do peso esmagador do segredo. Não porque tinha esquecido o que aconteceu naquele banheiro. Isso nunca esqueci. Mas porque tinha transformado aquela dor em propósito, aquela escuridão em luz para guiar outras que ainda estavam perdidas nas sombras. Comecei a atender como psicóloga clínica, especializando-me em trauma e violência. Mantive o trabalho no hospital, agora como parte do corpo clínico oficial, mas também abri um pequeno consultório onde atendia principalmente mulheres e crianças vítimas de violência.
No início dos anos 80, com o país começando a sair da ditadura, os movimentos sociais ganhando força, as discussões sobre direitos das mulheres emergindo com mais vigor, encontrei espaço e voz para levar esse trabalho além dos limites do consultório e do hospital. Comecei a dar palestras em escolas, em associações de bairro, em igrejas. Falava sobre violência doméstica, sobre abuso infantil, sobre como reconhecer os sinais, sobre onde buscar ajuda. No começo, enfrentava resistência. As pessoas não queriam ouvir sobre esses assuntos desagradáveis. Mas aos poucos, muito aos poucos, as coisas começaram a mudar. Em 1982, junto com outras mulheres, psicólogas, assistentes sociais, advogadas, fundei o primeiro abrigo para vítimas de violência doméstica da nossa região. Um lugar seguro onde mulheres e seus filhos podiam ficar temporariamente enquanto reconstruíam suas vidas. Lutamos por anos para conseguir financiamento, enfrentamos ameaças de homens violentos que queriam recuperar suas esposas, tivemos que mudar de endereço várias vezes por questões de segurança. Mas nunca desistimos. Carlos, como sempre, estava ao meu lado em cada passo. Mesmo quando o trabalho tomava tanto do meu tempo que mal nos víamos, mesmo quando recebia ameaças por telefone de maridos furiosos cujas esposas eu tinha ajudado a escapar, ele nunca sugeriu que eu parasse, nunca reclamou, nunca me fez escolher entre meu propósito e nosso casamento. O que você faz é importante demais, ele dizia quando eu me sentia culpada por passar tanto tempo longe de casa. Está salvando vidas. Como eu poderia pedir que parasse? Não tivemos filhos. A tuberculose tinha deixado sequelas no meu sistema reprodutivo, tornando a gravidez impossível. No começo, isso me entristecia profundamente. Mas com o tempo, percebi que talvez fosse parte do plano maior do universo. As dezenas de crianças que ajudei ao longo dos anos, que acolhi temporariamente no abrigo, que vi crescer e se recuperar do trauma, se tornaram de alguma forma minhas filhas e filhos. A verdadeira libertação, percebi ao longo desses anos, não veio na noite em que enterrei aqueles corpos no quintal da casa de Taipa. Aquela foi apenas a primeira etapa, necessária mas insuficiente. A verdadeira libertação veio gradualmente, com cada mulher que ajudei a encontrar seu próprio caminho para fora do inferno, com cada criança que conseguiu sorrir novamente depois de tanto sofrimento. A verdadeira libertação veio quando entendi que minha história, por mais dolorosa que fosse, não me definia, que podia usá-la não como uma corrente que me prendia ao passado, mas como uma ferramenta para construir um futuro melhor, para mim e para outras. Que a maior vingança contra aqueles que tentaram me destruir não era matá-los, mas viver plenamente, amar profundamente e ajudar outros a fazer o mesmo. Nunca mais vi Joana depois daquela noite na rodoviária. Mas anos depois, recebemos no abrigo uma jovem mãe que fugia do marido violento. Enquanto contava sua história, mencionou a enfermeira, que tinha ajudado ela a escapar da casa do pai e do irmão anos antes, que tinha dado a ela coragem para acreditar que merecia uma vida melhor. Ela disse que um dia eu acordaria e perceberia que estava livre, que tinha sobrevivido, que tinha vencido, contou, segurando o filho pequeno nos braços. E ela estava certa. Por isso estou aqui agora, buscando ajuda de novo. Porque sei que posso recomeçar mais uma vez. Naquele momento, entendi que a libertação não é um evento único, mas um processo contínuo. Que às vezes precisamos nos libertar várias vezes ao longo da vida, das diferentes prisões em que nos encontramos, e que cada vez ficamos um pouco mais fortes, um pouco mais sábias, um pouco mais livres. A menina assustada do banheiro tinha finalmente encontrado paz. Não por esquecimento, não por negação, mas por transformação. O que aconteceu naquela noite nunca deixou de ser parte da minha história, mas deixou de ser toda a minha história. Tornou-se apenas um capítulo, doloroso, sim, mas não definitivo, de uma história muito maior de resiliência, de propósito, de libertação verdadeira. E essa, meus queridos, é a maior vitória que podemos ter sobre nossos algozes. Não permitir que eles tenham a última palavra sobre quem somos e quem podemos nos tornar. Os anos 80 foram um período de grandes transformações no Brasil e na minha vida.
O país saía lentamente da ditadura militar, os movimentos sociais ganhavam força e eu consolidava meu trabalho como psicóloga e ativista pelos direitos das mulheres. Nosso abrigo para vítimas de violência doméstica tornou-se referência na região, atendendo dezenas de mulheres e crianças a cada ano. Em 1985, quando o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher foi criado, fui convidada para participar de um grupo de trabalho que elaboraria propostas para políticas públicas voltadas ao enfrentamento da violência contra a mulher. Era a primeira vez que o Estado brasileiro reconhecia oficialmente a necessidade de abordar essa questão. Para mim, que tinha começado sozinha, ajudando uma mulher de cada vez no hospital, era quase inacreditável estar agora participando de discussões que poderiam mudar a vida de milhares. As reuniões aconteciam em Brasília, e a cada viagem, Carlos me levava ao aeroporto, sempre com aquele sorriso orgulhoso que nunca diminuiu com os anos. Minha esposa, a doutora. Ele brincava enquanto carregava minha mala. Quem diria que aquela menina tímida do parque iria mudar o Brasil? Ele exagerava, claro. Não estava mudando o Brasil sozinha. Era apenas uma voz entre muitas, uma operária na construção de um futuro em que mulheres e crianças não precisariam temer seus próprios lares. Mas cada pequena vitória, uma nova lei aprovada, uma delegacia da mulher inaugurada, um programa de proteção implementado, trazia uma satisfação que nunca imaginei que pudesse sentir. Em 1988, com a nova Constituição, sentimos um sopro de esperança. A igualdade entre homens e mulheres foi finalmente consagrada no texto constitucional. Era apenas papel, sabíamos disso, mas era um papel importante, um reconhecimento formal de algo pelo qual lutávamos há tanto tempo. Meus amores que acompanharam a história até aqui, será que vocês conseguem imaginar o que é ver uma causa pela qual você dedicou a vida inteira finalmente começar a ser reconhecida? É como plantar uma árvore e depois de décadas regando no chão seco, ver os primeiros frutos aparecerem. Se você está se emocionando com essa jornada, deixa seu coração nos comentários. Quero muito saber de onde vocês estão me assistindo. Na década de 90, ampliei ainda mais meu campo de atuação. Além do atendimento clínico, do trabalho no hospital e da gestão do abrigo, comecei a dar aulas em cursos de formação para profissionais que trabalhavam com vítimas de violência, policiais, assistentes sociais, enfermeiros, professores. Transmitir o conhecimento que tinha adquirido na prática, transformando dor em aprendizado, era uma forma de multiplicar o impacto do meu trabalho. Foi nessa época que recebi um convite que mudaria novamente o rumo da minha vida. A Universidade de São Paulo estava montando um núcleo de estudos sobre violência contra mulheres e crianças e queriam que eu fizesse parte como consultora, trazendo minha experiência prática para dialogar com a pesquisa acadêmica. No início, hesitei. Não tinha mestrado nem doutorado, apenas a graduação em psicologia e anos de experiência de campo. Como poderia contribuir num ambiente tão academicamente rigoroso? Eles estão te chamando justamente por isso, argumentou Carlos, por sua experiência, por ter vivido na pele o que a maioria lá só conhece pelos livros. E ele estava certo, como geralmente estava. Minha experiência prática era valorizada como uma forma diferente, mas igualmente válida, de conhecimento. Dei aulas, participei de pesquisas, ajudei a elaborar protocolos de atendimento que foram implementados em hospitais e delegacias por todo o país. O trabalho no núcleo me fez perceber a importância de documentar o conhecimento adquirido ao longo dos anos. Em 2003, aos 57 anos, publiquei meu primeiro livro, Rompendo o Silêncio, Manual Prático para Identificação e Intervenção em Casos de Violência Doméstica. Não era um tratado acadêmico cheio de termos técnicos, mas um guia simples, escrito em linguagem acessível, destinado a professores, profissionais de saúde, assistentes sociais, qualquer pessoa que pudesse ser a primeira linha de defesa para mulheres e crianças em situação de risco. Para minha surpresa, o livro teve um alcance muito maior do que esperava. Foi adotado em cursos de formação, traduzido para espanhol e distribuído em outros países da América Latina. Recebi convites para palestras internacionais, para consultorias, para participar de fóruns globais sobre o tema.
Carlos, já aposentado da farmácia, me acompanhava em muitas dessas viagens. Nunca imaginei que conheceria Paris. Ele dizia enquanto caminhávamos de mãos dadas pelas ruas da Cidade Luz, onde eu tinha sido convidada para um congresso sobre direitos humanos. A menina que uma vez sonhou em aprender a ler para escapar da realidade brutal da roça, agora viajava pelo mundo compartilhando conhecimento, influenciando políticas públicas, ajudando a construir redes internacionais de proteção às vítimas. Às vezes a vida desenha caminhos tão inesperados que parecem inacreditáveis. Olhando para trás, para a trajetória que percorri, da casa de taipa no sertão aos auditórios de universidades na Europa, da menina abusada à mulher reconhecida por seu trabalho em defesa de outras vítimas, mal reconheço aquela criança assustada que um dia fui. A transformação não aconteceu da noite para o dia. Foi um processo longo, doloroso às vezes, de reconstrução constante, de aprender a confiar de novo, a amar de novo, a acreditar que merecia coisas boas na vida, de transformar a raiva em combustível para a mudança, o medo em motivação para a proteção, a dor em compaixão. Carlos foi fundamental nesse processo. Nosso casamento, que durou mais de 50 anos, foi uma parceria no sentido mais profundo da palavra. Ele nunca tentou me salvar. Sabia que eu tinha que fazer isso por mim mesma. Mas esteve sempre ali, oferecendo seu apoio, seu amor, sua compreensão incondicional. Até nos momentos em que eu mesma não conseguia me entender, ele estava lá, segurando minha mão no escuro, caminhando ao meu lado. Nunca tive coragem de contar a ele toda a verdade sobre o que aconteceu naquele banheiro, sobre os corpos enterrados no quintal. Não por medo de seu julgamento, se havia alguém no mundo que não me julgaria, era Carlos. Mas porque algumas histórias são nossas para carregar sozinhas, alguns fardos não precisam ser compartilhados mesmo com aqueles que mais amamos. Acho que ele sabia que havia algo mais, uma sombra no meu passado maior do que as que eu tinha revelado. Mas respeitava meu silêncio, meus limites. O que importa não é o que aconteceu com você, ele dizia. É o que você fez com o que aconteceu. E o que fiz foi transformar meu trauma em propósito, minha dor em serviço aos outros, minha história em esperança para quem ainda estava no meio do pesadelo. Não por altruísmo. No início, ajudar outras mulheres era também uma forma de me ajudar, de curar minhas próprias feridas. Com o tempo, tornou-se algo maior, um compromisso com a mudança que transcendia minha experiência pessoal. A perda de Carlos, em 2015, foi o golpe mais duro que enfrentei desde a morte da minha mãe. Fomos tão felizes juntos, construímos tanto, que parecia impossível seguir sem ele. Um AVC fulminante o levou num domingo de manhã, enquanto tomávamos café na varanda do apartamento para onde tínhamos nos mudado depois que ele se aposentou. Sem dor, sem sofrimento prolongado, como merecia partir depois de uma vida tão cheia de bondade. Nos meses que se seguiram, descobri novamente a força que não sabia que tinha. A mesma resiliência que me fez sobreviver àquele banheiro no sertão, à tuberculose, a tantos outros desafios, agora me ajudava a continuar sem metade do meu coração. Continuei trabalhando por mais alguns anos. O núcleo na universidade, o abrigo, as palestras, as consultorias. Mas aos poucos foi ficando claro que era hora de passar o bastão para gerações mais jovens. Havia agora tantas mulheres brilhantes seguindo o caminho, psicólogas, advogadas, assistentes sociais, policiais, professoras, muitas das quais eu tinha ajudado a formar. Era hora de deixá-las liderar. Quando completei 70 anos, em 2017, me aposentei oficialmente. Organizaram uma festa surpresa que reuniu centenas de pessoas, colegas, ex-alunas, mulheres que tinham passado pelo abrigo, crianças, agora adultas, que tínhamos ajudado a proteger. Todas pessoas cuja vida, de alguma forma, tinha sido tocada pelo trabalho ao qual dediquei minha existência. Foi nesse momento, vendo todas aquelas faces, ouvindo todos aqueles obrigadas, que finalmente compreendi o significado pleno daquelas palavras que minha mãe sussurrou em seu leito de morte. Você se libertou. Agora precisa viver. Viver por nós duas. Tinha vivido, sim. Não apenas sobrevivido, mas verdadeiramente vivido. E não apenas por mim e por minha mãe,
mas por todas as mulheres que não tiveram chance de escapar, que não encontraram ajuda a tempo, que não conseguiram reescrever suas histórias como eu consegui reescrever a minha. Após a aposentadoria, tomei uma decisão que surpreendeu muitos amigos em São Paulo. Voltei para Garanhuns. Não para a roça, claro, aquele lugar com suas memórias sombrias provavelmente nem existia mais, mas para a cidade, que tinha crescido e se modernizado no meio-século desde que a deixei. Comprei uma casinha simples, mas confortável, perto da pracinha central. Abri uma pequena loja de artesanato, mais como um pretexto para ter um lugar onde receber pessoas do que por necessidade financeira. Ali, entre rendas e bordados feitos por mulheres da região, muitas delas resgatadas de situações de violência através de um projeto social que ajudei a implementar, sento todos os dias e converso com quem quiser. As pessoas da cidade me conhecem como Dona Dorinha da Pracinha, a senhora de cabelos brancos que conta histórias, que ouve sem julgar, que sempre tem uma palavra de conforto. Poucos sabem da minha trajetória completa, dos livros publicados, das palestras internacionais, do trabalho pioneiro em São Paulo. E menos ainda sabem do segredo mais profundo, daquele banheiro no sertão, daqueles corpos enterrados num quintal que provavelmente já nem existe mais. Às vezes, quando estou sozinha à noite, olhando as estrelas pela janela, ainda penso naquele dia. Não com culpa. Essa emoção ficou para trás há muito tempo. Penso com uma espécie de aceitação tranquila. Fiz o que precisava fazer para sobreviver. E depois usei minha sobrevivência para ajudar outras a não precisarem fazer o mesmo. A vida tem essa estranha maneira de criar sentido mesmo a partir das experiências mais dolorosas. O que parece uma maldição insuportável pode, com o tempo e trabalho, transformar-se em bênção, não apenas para nós, mas para outros. Nossas feridas mais profundas, quando curadas, podem tornar-se fontes de cura para o mundo ao nosso redor. Se vocês, meus queridos, que me acompanharam até aqui, tirarem alguma lição da minha história, que seja esta: o passado nos marca, mas não nos define. Podemos escolher como usar nossas cicatrizes, se para perpetuar a dor ou para reconhecer e curar a dor dos outros. Podemos ser moldados pela violência que sofremos ou pela força que descobrimos para superá-la. A escolha é difícil, o caminho é longo, mas é uma escolha possível. Hoje, aos 78 anos, olho para trás com uma mistura de assombro e gratidão. Assombro pela criança que sobreviveu contra todas as probabilidades. Gratidão pela vida que consegui construir a partir dos escombros do que me foi tirado. Não sei quanto tempo ainda tenho neste mundo, mas sei que cada dia é uma vitória sobre aqueles que tentaram me destruir. Cada sorriso é um ato de resistência. Cada momento de paz é a prova de que, no final, eles não venceram. Eu venci. Não apenas sobrevivi, mas floresci, e ajudei outras a fazerem o mesmo. Peço também, com o coração aberto, que vocês curtam esse vídeo, se inscrevam no canal e, principalmente, entrem no nosso grupo de WhatsApp. O link está na descrição logo abaixo. Lá compartilhamos diariamente histórias reais de outras senhoras que, como eu, carregam cicatrizes invisíveis, mas encontraram seu caminho de volta à luz. Cada história compartilhada é uma mão estendida a alguém que pode estar passando pelo mesmo agora, sentindo-se sozinha como eu me senti naquele banheiro tantos anos atrás. A vida não é fácil para ninguém, meus amores. Todos carregamos nossos fardos, visíveis ou não. Mas se pudermos compartilhar o peso, se pudermos estender a mão uns aos outros, se pudermos transformar nossa dor em propósito, bem, aí estará o verdadeiro milagre da existência humana. A capacidade de reconstruir do zero, de renascer das próprias cinzas, de encontrar luz mesmo na mais profunda escuridão. Sou a Dona Dorinha da Pracinha, e essa foi minha história. Obrigada por me ouvirem com tanto carinho e respeito. Que Deus abençoe cada um de vocês e que nunca falte força e esperança em seus corações.